Olá, começamos agora a aula de resolução de questões, questões que foram aplicadas em provas de concurso pela Banca VUNESP sobre a Lei nº 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Essas questões foram aplicadas para o cargo de assistente social pela Banca VUNESP e eu separei questões recentes, questões atualizadas, para que vocês possam realizar esse estudo aí para o cargo de assistente social. E aí, a primeira questão que a gente vai resolver foi aplicada no ano de 2023, né? Aí, para o cargo de assistente social pela Banca VUNESP. E aqui o enunciado da questão diz que os entes federados têm o dever de atuarem de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico, ou tratamento cruel ou degradante, e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 70A, inciso 9, define como uma dessas ações a promoção e a realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar e também à sociedade em geral, e a difusão dessa lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos nos canais existentes de letra A, atuação, letra B, abrigamento, letra C, denúncia, letra D, voluntariado e letra E, adoção. Então a gente está falando aqui, pessoal, do artigo 70A, no seu inciso 9, né, tratando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A questão enfatiza aqui o dever do poder público de promover campanhas educativas de conscientização sobre os direitos da criança e do adolescente. Essas campanhas serão promovidas no ambiente escolar e também na sociedade em geral. E o enunciado dessa questão cita o artigo 70A, né, do ECA, no seu inciso 9, que aborda esse tema e também dispõe sobre os canais existentes e aqui é o que a questão pede, né? a continuação do a continuação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a letra da lei. E para a gente resolver essa questão, a gente vai diretamente à letra da lei do ECA, lá no artigo 70A, para vermos como está disposto. E aí a gente passa diretamente para a letra da lei, né, aqui na lei número 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está diretamente na letra da lei no site do Planalto. E aqui a gente tem o artigo 70A, né, falando do papel da União, do Distrito Federal, dos municípios, aí na elaboração de políticas públicas de uma forma articulada, de forma a coibir o uso de castigo físico. E aqui a gente tem aqui no inciso 9 do artigo 70A, como pede o enunciado dessa questão, a promoção e a realização de campanhas educativas direcionadas ao poder público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos canais de denúncia existentes. Portanto, se a gente voltar à nossa questão, né, como a gente viu no enunciado, né, deve-se promover campanhas educativas de conscientização quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes. Essas campanhas elas devem ser promovidas no ambiente escolar e também na sociedade em geral, e deve haver a difusão dos mecanismos de proteção desses direitos, incluídos nos canais existentes de denúncia, como está disposto na letra C dessa questão, e também está em conformidade com o artigo 70A no seu inciso 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, incluídos os canais existentes de denúncia. Letra C é a alternativa correta para essa questão número 1. Questão número 2, uma questão aplicada no ano de 2022 pela banca da VUNESP, né, para o TJ de São Paulo, para o cargo de assistente social judiciário. E aí o enunciado da questão diz que, de acordo com o ECA, né, no seu artigo 18b, os pais, integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes
tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, entre outras, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, né? Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e a advertência. Em seu parágrafo único, determina que as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas: letra A, pela Defensoria Pública; letra B, pelo Conselho de Direitos do Município; letra C, pelo Conselho Tutelar; letra D, pela Delegacia de Polícia; e letra E, pela Autoridade Judiciária. Então, esse artigo 18b, ele é um artigo, e aqui eu vou demarcar para que vocês saibam do que a gente está tratando, né? O que o enunciado está pedindo. A gente está tratando do artigo 18b do ECA, né? E esse artigo ele visa proteger a criança e o adolescente contra o uso de castigos físicos, tratamento cruel ou degradante por parte aí de seus pais, membro da família, né? Agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, como quem trabalha, por exemplo, na Fundação Casa, ou qualquer pessoa que esteja cuidando daquela criança ou adolescente. Essa disposição, né, ela estabelece que aqueles que utilizarem tais métodos de correção, né, aplicação de castigos, tratamento cruel ou degradante, essas pessoas que aplicarem essas medidas serão sujeitas a medidas específicas, né, que devem ser aplicadas de acordo com a gravidade do caso. E aí o artigo 18b ele vai elencar quais são essas medidas e depois, em seu parágrafo único, vai falar qual o órgão, né, que vai aplicar essas medidas. E para sabermos quem é o responsável pela aplicação dessas medidas, a gente vai diretamente à letra da lei, né, novamente ao ECA. E aí o artigo 18b, aqui direto na letra da lei, o artigo 18b diz que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. E aqui o artigo 18b, nos seus incisos, ele vai falar quais são essas medidas, né, que é o encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, o encaminhamento a cursos ou programas de orientação, né, a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. E aí o parágrafo único ele vai definir quem é que vai aplicar essas medidas. E aí o parágrafo único do artigo 18b diz que as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então, quem vai aplicar essas medidas, né, é o Conselho Tutelar. A alternativa correta para a questão que a gente está procurando é a letra C. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, é o órgão responsável por fazer a aplicação dessas medidas. A alternativa correta para a questão número 2, letra C de casa. E agora passamos para a questão número 3, uma questão aplicada para a mesma prova da questão anterior, né, para o TJ de São Paulo, para o cargo de assistente social judiciário. O enunciado diz que a Lei nº 12.010 de 2009 alterou os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, em relação à adoção, né, de alguns com mudanças terminológicas e de outros com acréscimos mais significativos. Conforme o referido do Estatuto, a adoção é medida excepcional e irrevogável, ao qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Ainda de acordo com o ECA, o artigo 42, parágrafo 2º, em relação à adoção, então a gente está tratando dessa parte do ECA, né, do artigo 42, e tratando mais especificamente sobre adoção.
E aí a gente vai avaliar cada alternativa, responder se está certa ou errada, né? E a gente vai até a letra da lei para verificar se a alternativa está correta. A letra A diz que o adotado deve contar com o adotando, né? Deve contar com no máximo 21 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. E para resolvermos, a gente vai diretamente à letra da lei do ECA, né, aqui no artigo 40, aqui na parte que fala da adoção, na seção 4 que fala da adoção. A gente tem aqui o artigo 40 dizendo que o adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Ou seja, a pessoa que vai ser adotada deve ter no máximo 18 anos e não 21 anos, como está falando lá a questão. Deve ser no máximo 18 anos a data do pedido. Aqui diz que é 21 anos, né? E, portanto, a alternativa A está incorreta. Aqui eu vou marcar por que está incorreta e aqui a gente elimina a letra A. Passamos então para a letra B. A letra B diz que para a adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável comprovada a estabilidade da família. Então, o artigo 42 do ECA, ele traz que as pessoas a partir de 18 anos, né, independentemente do estado civil, podem adotar. Porém, no caso da adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou que mantenham uma união estável, né, como está disposto no parágrafo 2º do artigo 42 do ECA. E aqui, se a gente for diretamente na letra da lei, a gente vai ver o que eu falei, né, que podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Só que quando a gente vem para o parágrafo 2º, diz que a adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou que tenham união estável para comprovar a estabilidade da família. Então, a alternativa B, ela faz uma afirmação correta, né? Ela diz que para adoção conjunta, né, é indispensável que os adotantes ou sejam casados ou que tenham uma união estável para comprovar uma estabilidade ali naquela família. E, portanto, a letra B faz uma afirmação correta. Então, a gente já encontrou a alternativa correta, mas vamos ver o erro das demais alternativas. A letra C diz que atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, com exceção dos sucessórios. E aí a gente volta à letra da lei, pessoal, porque aqui no artigo 41 a gente vai ver o seguinte, que a adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive os sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Portanto, conforme o artigo 41, né, o filho adotado, né, ele tem os mesmos direitos que possui um filho biológico. Isso inclui também os direitos sucessórios, né, o que significa que se o adotado ele tem os mesmos direitos de herança que um filho biológico teria, e a alternativa está incorreta porque diz que o adotado tem os mesmos direitos, com exceção dos direitos sucessórios, quando na verdade é inclusive os direitos sucessórios, né? Porque o adotado ele tem todos os direitos, né? Inclusive e não com exceção, né? Inclusive os direitos sucessórios quer dizer que em casos de herança, né? O adotado ele tem os mesmos direitos que teria um filho biológico e, portanto, a alternativa C está incorreta. A letra D diz que a simples guarda de fato, por si só, dispensa, né, da realização do estágio de convivência. A guarda de fato, pessoal, ela ocorre quando uma pessoa, um casal, né, assume a responsabilidade de cuidar de uma criança ou adolescente, mas sem que haja um processo legal, formal de guarda de adoção, né? E como a gente vai ver lá no artigo 46, lá no parágrafo 2º, diretamente na letra da lei do ECA, a gente vai ver aqui no artigo 46, que a simples guarda de fato, né, no parágrafo 2º do artigo 46, que a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Então, está errada a afirmação, né? A simples guarda de fato, né, o simples processo ali de cuidar de uma criança, mas
quando ainda não houve o procedimento judicial, né, sem o processo legal e formal, a simples guarda de fato não autoriza, né, não dispensa a realização do estágio de convivência que é feito durante o processo de adoção. E, portanto, a letra D está incorreta. A letra E diz que, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses dos pais biológicos. Vamos ao artigo 39 do ECA, vamos voltar à letra da lei, agora a gente vem ao artigo 39 do ECA, né, que fala que a adoção da criança e do adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei, né, e aí a gente vai ver aqui no parágrafo 3º que, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Então, essa disposição legal que traz aqui o parágrafo 3º do artigo 39 do ECA, essa disposição ela reflete o princípio do superior interesse da criança, né? Que reconhece que o bem-estar da criança, né, a segurança e o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, eles devem ser considerados como prioridade máxima em qualquer situação. Então, devem prevalecer sempre os direitos e os interesses do adotando e não os direitos dos pais biológicos, como diz aqui a alternativa, né? E, portanto, a alternativa está incorreta. Os direitos que devem sempre prevalecer são os direitos da criança e do adolescente, os direitos do adotando, e não os direitos dos pais biológicos. E, portanto, a alternativa E está incorreta, tá? E, portanto, a alternativa correta para essa questão número 3, é uma questão que tratou aqui da adoção e todo o processo de adoção, é a letra B. A alternativa B é a alternativa correta para essa questão número 3. E aí a gente passa para a questão número 4, uma questão aplicada também para o TJ, né, para o cargo de assistente social judiciário. O enunciado traz que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, no título 2, normativas sobre medidas de proteção às crianças e adolescentes, né, as quais são aplicáveis em todas as situações em que houver ameaça ou violação dos seus direitos, quer seja por omissão do Estado ou da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou ainda em razão da sua conduta. Mediante a presença de qualquer uma ou mais, né, das situações mencionadas, a autoridade competente determinará a medida de proteção cabível, podendo ser cumulativa. Dentre elas estão a de acolhimento institucional e a de colocação em família substituta. Esta última se dá mediante as modalidades de: letra A, casalar, família eventual, apadrinhamento. E aí a letra B, estágio de convivência, guarda monitorada, curatela. Letra C, intervenção precoce, proporcionalidade e atualidade. Letra D, família acolhedora, família extensa, família de apoio. Letra E, guarda, tutela e adoção. Então, a questão trata, né, de uma situação onde verifica-se que a criança ou adolescente está em uma situação de ameaça, né, ou violação dos seus direitos. E aí, nesse caso, a autoridade competente determinará uma medida de proteção cabível. E aí, dentre essas medidas, o enunciado da questão, né, cita o encaminhamento dessa criança ou adolescente para acolhimento institucional, que é colocar essa criança ou adolescente em um abrigo municipal, por exemplo, ou até mesmo a colocação dessa criança ou adolescente em uma família substituta. E aí a questão quer saber como se dá esse processo de colocação de uma criança ou adolescente em uma família substituta. E para resolvermos, a gente vai até o artigo 28 da lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ver como está disposto no ECA. Então, aqui, a autoridade competente verificou uma situação de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, ele vai aplicar uma medida de proteção cabível, né? E aí pode ser o encaminhamento dessa criança por um acolhimento institucional, ou também pode ser, dentre outras, né? A colocação aqui em família substituta,
E aí o enunciado continua dizendo que a colocação dessa criança ou adolescente em uma família substituta, como que vai se dar, né? E aí, para a gente poder resolver, a gente vai à letra da lei, que aqui no artigo 28, que fala da família substituta, a gente tem que a colocação da família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Portanto, a alternativa correta para a questão é a letra E, né? A colocação da criança ou adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. E, portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Questão número 5, uma questão para a mesma prova da questão anterior, e aí para o TJ, né, aí para o cargo de assistente social jurídico. O enunciado diz que, de acordo com o ECA, direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Entretanto, no artigo 19, parágrafo 1º do referido estatuto, prevê que toda criança ou adolescente que estiver em programa de acolhimento familiar ou institucional terá a sua situação reavaliada, no máximo a cada, e aí vem uma lacuna para preencher. E o enunciado continua dizendo que, além disso, determina no parágrafo 2º do mesmo artigo que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de... E aí tem mais uma lacuna, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. E aí diz que assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Letra A, 3 meses e 18 meses. Letra B, 5 meses e 10 meses. Letra C, 2 meses e 2 anos. Letra D, 6 meses e 1 ano. E letra E, 1 ano e 3 anos. Então, todas as decisões, elas são tomadas sempre priorizando, pessoal, o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E o ideal é que a criança e o adolescente eles sejam criados e educados no seio de sua família, né? E como vimos na questão anterior, há casos em que a criança ou adolescente tem seus direitos ameaçados ou violados, e aí são determinadas medidas de proteção que podem ser colocar a criança ou adolescente numa família substituta ou talvez em um acolhimento institucional. E aí a lei determina que a situação dessa criança seja reavaliada em um determinado período, né? E o acolhimento institucional ele deve ser o mais breve possível, não se prolongando por um período maior do que o estabelecido. E a questão quer saber quais são esses prazos, né? Quais são esses períodos. E para sabermos, a gente vai diretamente à letra da lei para conferir e preencher as lacunas aqui dessa questão, para saber quais são esses prazos. E aqui a lei pede para a gente ir aqui, a lei pede para a gente ir no parágrafo 2º, né? Fala aqui do parágrafo 2º do artigo 19, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 19, né, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para resolver, a gente vai diretamente na letra da lei. E aqui na letra da lei do ECA, a gente tem aqui o artigo 19, que é direito da criança e adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. E aqui o primeiro parágrafo, ele vai falar o seguinte, que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, terá a sua situação, preste bem atenção aqui nessa parte, terá a sua situação reavaliada, né, no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base no relatório elaborado por equipe interprofissional multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. E aí o parágrafo 2º diz que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses,
salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, ou seja, a permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, né? E a situação será reavaliada, no caso de família de acolhimento familiar, a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses e a cada 18 meses. Se a gente voltar para as alternativas, né? A gente tem a alternativa A, preenchendo corretamente as lacunas que trouxe o enunciado da questão, né? Será aí reavaliada a situação da criança ou adolescente a cada 3 meses e o acolhimento institucional não poderá se prolongar mais do que 18 meses. Portanto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a alternativa A. E aí passamos para a questão número 6. A questão aplicada para a mesma prova da questão anterior, aí para o TJ de São Paulo, assistente social judiciário. E aí o enunciado diz que tanto o acolhimento institucional quanto os programas de famílias acolhedoras devem organizar-se segundo os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui cito o artigo 92 do ECA. Especialmente no que se refere à excepcionalidade, à provisoriedade do acolhimento e à permanente comunicação com a Justiça da Infância e da Juventude, a articulação com rede de serviços e, letra A, ao desmembramento de grupos de irmãos, letra B, integração urgente em família substituta, letra C, ao investimento na reintegração à família de origem, letra D, a aquisição imediata de autonomia e independência, e letra E, ao ocultamento da história da criança ou do adolescente. Então, os serviços de acolhimento institucional e os programas de famílias acolhedoras, eles devem seguir os princípios e diretrizes do ECA, né? E aqui ele cita o artigo 92, né, que deve seguir os princípios e diretrizes do ECA, né, e cita aqui o artigo 92, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a questão pede, pessoal, a questão procura, né, a alternativa que está em conformidade com os princípios e diretrizes do ECA, conforme o artigo 92. E para a gente verificar, a gente vai diretamente no artigo 92 do ECA, diretamente na letra da lei, e aí a gente vai avaliar cada questão, cada alternativa. A letra A diz que ao desmembramento de grupo de irmãos. Vamos ver aqui no artigo 92, a gente está aqui diretamente na letra da lei do ECA, né, que fala dos princípios, né, que deve seguir. E aqui a gente tem aqui o inciso 5, que um dos princípios a serem seguidos é o não desmembramento do grupo de irmãos. Então, a alternativa A, ela está em desacordo com o ECA, né? O ECA preconiza a manutenção do vínculo entre irmãos sempre que possível, mesmo durante o acolhimento institucional ou familiar, e, portanto, a alternativa A, ela traz uma afirmação incorreta, né? Não está de acordo com as diretrizes e princípios trazidos pelo ECA. E aqui a gente elimina a letra A. A letra B diz o seguinte: a integração urgente em família substituta. Vamos ver aqui diretamente na letra da lei, né, no artigo 92, agora no inciso 2. E aqui o inciso 2 do artigo 92 diz que integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Então, a integração a uma família substituta só será feita quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa e não de forma urgente, como diz a alternativa, né? Então, está incorreta a alternativa B, não será feito de forma urgente, sim, quando esgotados aí a possibilidade, né, de manter na família natural. E aí a gente elimina também a letra B. A letra C diz que ao investimento na reintegração à família de origem. E aqui a gente vai
voltar ao artigo 92, agora no inciso 1, que diz que preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Então, a alternativa C está correta, né? Antes de considerar outras alternativas, deve-se priorizar o fortalecimento e a reintegração da criança ou adolescente à sua família de origem, né? Sempre que possível e sempre que seja seguro para o seu bem-estar. Então, está correta a alternativa C. A gente marca como alternativa correta para essa questão número 6. E aí a letra D diz que a aquisição imediata de autonomia e independência. Né? A busca pela autonomia e independência, pessoal, ela deve ser gradual, né? E conforme o desenvolvimento individual aí de cada jovem, e não de forma imediata durante o acolhimento. Então está errada a alternativa D. E a letra E diz que ao ocultamento da história da criança ou adolescente. Está errado, né, pessoal? A transparência e o respeito à história e à identidade da criança ou adolescente, eles são fundamentais durante todo o processo de acolhimento, conforme estabelecido pelo ECA, e, portanto, a alternativa correta é mesmo a letra C. A alternativa E está errada. A alternativa correta para essa questão número 6 é a letra C, de casa, tá? E aí passamos para a questão número 7, né? Que foi aplicada aqui pela Banca Vunesp no TJ. E aí o enunciado da questão diz que o ECA, né, nos artigos 171 a 190, define o fluxo de atendimento ao adolescente em conflito com lei. E aí continua o enunciado dizendo que o artigo 179 determina que, apresentado o adolescente o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, poderá imediata e informalmente a sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítimas e testemunhas. E o artigo 180 completa dizendo que o promotor público, ao proceder à oitiva do adolescente, pode sugerir 3 conduções em relação ao seu caso: arquivar, remir ou... E aí a gente tem as alternativas, né? A letra A, determinar a obrigação de reparo do dano. A letra B, representar a autoridade judiciária. A letra C, encaminhar o serviço social. A letra D, encaminhar a internação provisória. E a letra E, proceder à advertência. Então, pessoal, a questão traz uma situação onde um adolescente está em conflito com a lei, ele é apresentado ao representante do Ministério Público, né? E aí a questão quer saber como o promotor pode conduzir esse caso. E aí, para a gente resolver essa questão, aqui o próprio enunciado já cita o artigo 180 do ECA, né? A gente vai ao artigo 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente para verificar como está disposto lá. E aqui, diretamente na letra da lei do ECA, a gente tem aqui o artigo 180 dizendo que, adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá: inciso 1, promover o arquivamento dos autos. Inciso 2, conceder a remissão. E inciso 3, representar a autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. Então, o promotor público ele pode sugerir, né, que o caso seja representado à autoridade judiciária, né, para que este avalie e tome as medidas necessárias conforme a lei. Então, se a gente voltar lá para as nossas alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta é a letra B, né? O promotor, nesse caso aí, tendo conhecimento dessa situação, ele pode representar a autoridade judiciária e, portanto, a questão número 7, a alternativa correta é a letra B. Questão número 8 agora, questão aplicada pela Vunesp no ano de 2020, né, para o cargo de assistente social. E aqui diz que, de acordo com o artigo 11 da Lei nº 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde. E aí o parágrafo 2º do referido artigo incumbe
o poder público de fornecer àqueles que necessitarem, né, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas, serviço esses de caráter, letra A, gratuito, letra B, terceirizado, letra C, emergencial, letra D, significativo e letra E, exclusivo. Então, para resolvermos essa questão, pessoal, a gente vai ler aqui o que o enunciado está pedindo, né? Ele está citando aqui o artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A lei número 8.069. E aqui ele cita também o parágrafo 2º do artigo 11, né? E aí a gente vai diretamente à letra da lei e ver como está disposto para poder responder essa questão. E aqui diretamente na letra da lei, a gente tem aqui o artigo 11 dizendo que é assegurado, né, o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS, Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso e ações de serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. E aqui o parágrafo 2º, como pediu o enunciado, né, para que a gente avaliasse, diz que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, né, e aqui eu destaco essa palavra aqui, gratuitamente, àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, de acordo com o artigo 11, aqui o parágrafo 2º do ECA, é assegurado, né, de acordo com o artigo 11, né, lá no CAPT, é assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por meio do SUS. E aí vem aqui agora o parágrafo 2º do mesmo artigo, né, do artigo 11, que estipula que cabe ao poder público fornecer medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas, né, necessárias para o tratamento, para a habilitação ou reabilitação das crianças e adolescentes. E esse serviço ele é prestado pelo poder público e ele tem o caráter de ser gratuito, né? Aqui, logo no começo do parágrafo 2º, a gente vê que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Esse serviço é de caráter gratuito. Serviço fornecido pelo poder público, que é de caráter gratuito. A alternativa correta é a letra A. E aí passamos para a questão número 9 dessa aula de hoje. Essa questão começa aqui dizendo, é uma questão aplicada no ano de 2019, né, para o cargo de assistente social na Prefeitura de Suzano, aqui no estado de São Paulo. O enunciado da questão diz que uma das atribuições do Conselho Tutelar é atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas a eles pertinentes, definidas pelo artigo 129, o inciso 1 a 6 do ECA. A perda da guarda e a destituição da tutela e a suspensão ou destituição do poder familiar, né, nos itens 8 e 10 do mencionado artigo, né, nos incisos, são medidas aplicáveis pela autoridade judiciária. Ainda de acordo com o ECA, o artigo 130, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar. E aí a letra A, acompanhamento minucioso. Letra B, imediata reparação de danos. A letra C, aplicação de medidas socioeducativas. A letra D, o controle comportamental. E a letra E, o afastamento do agressor da moradia comum. Então, aqui é verificada, né, a hipótese trazida aqui, verificada a hipótese de maus tratos, né, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou pelo responsável, né, a autoridade judiciária ela pode determinar como medida cautelar, e aí a gente vai no artigo 130 para ver que medida cautelar que pode ser aplicada. Então, a autoridade judiciária vai aplicar aqui uma medida cautelar. E aí, lá no artigo 130 do ECA,
o enunciado já nos indica que lá no artigo 130 do ECA tem qual medida cautelar a autoridade judiciária pode aplicar numa hipótese envolvendo maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos aí pelos pais ou responsável por determinada criança ou adolescente. Então a gente vai à letra da lei para ver qual é essa medida cautelar que pode ser aplicada. E aí, diretamente na letra da lei, a gente tem aqui o artigo 130, que diz que o artigo 130 do ECA, que diz que verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. O afastamento do agressor da medida da moradia comum. Então, essa é a medida cautelar que pode ser aplicada, né, nesse caso aí, o afastamento do agressor da moradia comum, né, que a autoridade judiciária aplicará em casos de que foi identificado ali maus tratos, opressão ou abuso sexual, né, impostos pelos pais ou responsável. Portanto, se a gente voltar lá para nossas alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta para essa questão número 9, qual a medida cautelar que pode ser aplicada nesse caso, é a letra E. Então, a alternativa correta para a questão número 9 é a letra E. E aí a questão número 10, né? A questão aplicada aí para a mesma prova da questão anterior, para a Prefeitura de Suzano, no estado de São Paulo, para o cargo de assistente social, aí pela VUNESP no ano de 2019. O enunciado diz que o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e não mais como simples portadores de carência, responsabiliza toda a sociedade pela criação das condições necessárias ao cumprimento desse novo direito. A promoção, prevenção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes são garantidos por meio de políticas de atendimento prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente já destaca aqui. E aí o enunciado continua dizendo que tal política requer um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, né, supondo participação da sociedade. Assim, é que a mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade, definida no artigo 88, inciso 7 do ECA, para essa política, e é a letra A, uma estratégia, a letra B, uma diretriz, a letra C, um princípio, a letra D, uma obrigação e a letra E, uma atribuição. Então, o enunciado dessa questão enfatiza a importância da participação da sociedade, né, na promoção, na prevenção, na proteção e também na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Né? E para vermos como está disposto no ECA, o próprio enunciado já nos dá o caminho aqui. Ele fala aqui do artigo 88 do inciso 7, né, do ECA. Ele já nos dá esse caminho que trata aqui dessa mobilização da opinião pública, né, para a participação em diversos segmentos da sociedade aí. E aí, essa política, né, é uma estratégia, é uma diretriz, é um princípio, é uma obrigação, é uma atribuição. A gente só vai descobrir lendo a letra da lei do ECA. Então, vamos diretamente para a letra da lei para descobrir o que é essa política. Aqui a gente está no artigo 88. E logo de cara a gente já vê que o artigo 88 trata de diretrizes, né? Então, o artigo 88 diz que são diretrizes da política de atendimento, ou seja, diretrizes, né? E aqui a gente vai ver no inciso 7, né, como pediu o enunciado, a mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Então, portanto, né, a gente já vê que a mobilização da opinião pública como uma das estratégias para garantir o cumprimento dessa política de atendimento está previsto no ECA e está previsto como uma diretriz. Né? A gente está aqui no artigo que trata das diretrizes do ECA, né, da política de atendimento. Então, a mobilização, né, da opinião pública como para garantir aí o cumprimento dessa política de atendimento é uma diretriz e, portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra B.
se trata de uma diretriz, conforme vimos no artigo 88 do ECA. Então, marcamos aqui, letra B, diretriz. E aqui, então, a gente termina a aula de hoje. Foram 10 questões resolvidas, questões atuais, né, que foram aplicadas pela Banca VUNESP em provas de concurso aí para o cargo de assistente social. Então, questões envolvendo aí o Estatuto da Criança e do Adolescente para esses concursos. Então, se essa aula ajudou na sua preparação, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este, né? Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.